O Brasil está perfeito. Não devemos mudar em nada nele, exceto o nome, deveria se chamar aqui Jardim do Éden, né? Porque aqui é um paraíso, aqui é tudo perfeito. Eu hoje voltando para minha casa, do meu serviço, né, depois de ter trabalhado X horas, me deparei com várias cenas que eu já estou cansado de ver no cotidiano. E hoje em dia são coisas normais. E as pessoas hoje em dia inverteram totalmente os valores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu passei num estabelecimento onde eu vi, né, um menor de idade entrar lá dentro, pedindo certas coisas lá. E o comerciante chegou e falou assim, com toda educação, ó, não pode ficar pedindo aqui e tudo mais, você pode me prejudicar, aqui é meu serviço e tudo mais, eu sou responsável por aqui e meu chefe não deixa. Gente, isso é uma coisa normal. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, nem na rua, onde é um lugar público, quanto mais no comércio, né? Que é algo privado. Aí a criança, o cara, é um moleque totalmente ignorante. Xingou o senhor, falou um monte pra ele. Depois entrou dentro do banheiro, quebrou tudo. E eu ali observando tudo isso. E eles não podem nem chamar a polícia, porque ele é menor de idade. E nada pode ser feito. Se colocar a mão nele, não estou falando colocar a mão para bater, mas se colocar a mão nele, às vezes até mesmo para colocar dentro da viatura para levar para dentro de casa, o policial responde por isso. Só que é engraçado, né, meu? Tem muitas pessoas que defendem esse tipo de coisa. Só que eles não se põem no lugar, no exemplo, de um comerciante. Eu sei que tem muitos lugares que seria muito, vamos falar assim, muitos outros comerciantes iriam lá, bateria na criança, xingaria a criança e tudo mais. Mas não, o cara foi totalmente educado, o cara tratou totalmente bem e a criança mesmo assim fez isso. E o que eu acho engraçado é que ainda teve alguns clientes que ainda reclamou com o cara, falando assim, não, você não deveria fazer isso, que ele tá isso, que ele tá trabalhando e tudo mais. Ok, eu sei que existe algumas crianças que ajudam o pai, ajudam a mãe, porque às vezes a mãe tem necessidades, o pai também, eles recebem pouco, porque hoje em dia no país é uma vergonha nosso salário mínimo ser menor do que o auxílio reclusão e tudo mais. Sei que a grande maioria sabe disso, mas infelizmente é uma vergonha. E eles necessitam estar ajudando, tudo mais, sem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso. Até então que eu comecei a trabalhar muito novo e não tenho vergonha de dizer isso. Porém, deveria ter leis realmente eficazes para separar o joio do trigo. Porque o joio e o trigo, isso é bíblico. Nem todo mundo precisa acreditar na Bíblia. Mas isso é bíblico, em todo lugar tem. Na polícia, tem também na política, tem no seu serviço, tem na sua vida, tem amigo seu que realmente é amigo seu, tem gente que é pura falsidade. E o que eu fico mais indignado é que essas pessoas não conseguem enxergar esse tipo de coisa. Eu trabalho em comércio e várias vezes também eu me deparo com isso. E eu sou obrigado a ficar de mãos atadas. E ainda saio como errado. Porque você conversa com alguns certos jovens, eles respeitam. Tranquilo, eles vão lá, desculpa aí, não sei o que, eu não sabia. Você troca uma ideia, eles vão e seguem a vida deles. Vai trabalhar, vai vender as coisinhas deles que eles precisam ajudar dentro de casa. Mas tem outros não, tem outros que só estão lá para tumultuar. E eles sabem que por eles ser menor de idade, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles vão lá destruir o que você tem, seu patrimônio, e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E ainda vai ter gente que vai defender eles. Gente, começa a pensar um pouco com sua própria cabeça. Para de ser influenciados. O que eu fico indignado é que hoje em dia as pessoas, elas preferem pegar ideias prontas, armazenar na sua cabeça e trabalhar com aquilo. De vez de ela escutar várias ideias, formular sua própria ideia e defender aquilo que realmente acredita. Eu falo isso porque, por exemplo, eu trabalho com gays, trabalho com mulheres, creio que todo mundo tem a capacidade igual, sem problema nenhum, né? Sem independência de sexo, gênero, religião, quem é crente, católico ou banda, todo mundo tem a mesma capacidade. E o que eu fico indignado é que tem muitos, principalmente políticos, que tentam separar cada um em seu grupinho e colocar uns contra os outros. Hoje em dia eu vejo muito isso, né?
mulheres contra os homens contra os gays contra isso e tudo aquilo. Eu acredito que você tem que chegar sempre no meio termo. Tem que ter o meio termo. Um exemplo, né? Eu fico indignado quando os gays, né? Não tenho nada contra. Eles querem comparar o que eles sofreram ou sofrem com o que os negros sofreram na época, por exemplo, do racismo, né? Ou então que os judeus sofreram lá na parte da Alemanha, né? Na época do nazismo. Não é igual, gente. Só que eu não estou falando que tem que ter uma lei específica para racismo, ou então alguma lei específica. Não. Eu acredito que deveria ter uma lei. Vou dar um exemplo, uma coisa besta, mas serve só como exemplo. A pessoa ela é agredida no meio da rua. Ok, né? Vai fazer o corpo de delito e tudo mais. Aquela pessoa vai ser presa, né? Vai responder processo. E se você conseguir provar que realmente ela fez um crime por causa que é ódio, né? Ou porque de repente a pessoa é racista, ou porque a outra pessoa era gay, ou porque a pessoa era gordo, ou judeu, ou católico, ou qualquer coisa desse tipo, ou nordestino, que nordestino também sofre bastante preconceito, ele deveria ter como se fosse uma pena agravante. Então isso seria igual para todos, não precisa ter uma lei para negro, uma lei para branco, uma lei, porque tem muitos albinos que também sofrem discriminação, né, pela pigmentação de sua pele. Então isso eu fico indignado, porque as pessoas elas querem que tenha leis próprias para pequenos grupos, sendo que seria mais fácil ser uma lei igualitária para todos e ter um agravante quando provar que o crime foi cometido não simplesmente por cometer, mas sim por um crime de ódio. Eu acho que seria isso tão mais fácil para a gente acarretar tudo referente a isso. É igual as mulheres, né? Eu sei que ainda existe, né? Alguns lugares que as mulheres devem receber menos que os homens. Eu não estou falando que é mentira isso. Mas se vocês forem para parar para pensar, gente, a fundo mesmo, pensem vocês como dono de um negócio, como você como gestor, né? Se as mulheres recebessem tanto assim, né, a menos que o homem, vamos falar assim que a mulher recebesse um terço, né? E isso fosse algo realmente grandioso, você como dono, você contrataria 3 homens ou 4 mulheres? Pense bem, eu teria um funcionário a mais e pagaria o mesmo salário. Sabe? Foi igual eu falei, eu sei que ainda tem lugares que ainda isso afeta, mas isso também não cabe só ao governo federal. O município também e o estadual. Tanto o prefeito quanto o governador, eles têm parte nisso, eles têm que ajudar na fiscalização, né? Porque todo mundo fala também que tudo é o presidente que tem que resolver. Gente, esquece. Esquece, porque se fosse tudo presidente, não teria governador, não teria prefeito, não teria os outros demais cargos. Então, gente, parem para pensar, realmente. Eu tenho minhas ideologias, eu acredito em algumas coisas, né? Eu gostaria de votar, né? Meu voto atualmente é no Bolsonaro. Eu não estou fazendo campanha nem nada desse tipo, mas eu entendo que ele entrando lá, ele pode ser que ele melhore a parte das leis. Na parte da economia, eu me enquadro muito com a Amoedo, né? E só porque eu falei isso, às vezes a pessoa vai querer me chamar fascista, vai falar que eu quero dar golpe, etc e tal, baboseira. Tudo baboseira. Vocês entenderam? Mas comece a pensar, comece a escutar. Por que eu sou Bolsonaro? Porque eu acredito que no momento o Brasil precisa de alguém que realmente vai entrar lá e vai tentar acertar a parte das leis do Brasil. Porque se vocês forem ver, gente, hoje em dia nada acontece. Ah, inteligência da polícia. Não, gente, não é inteligência da polícia. Eu tô falando isso porque eu cresci no meio de uma quebrada, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Cresci na quebrada de Carapicuíba. Vocês entenderam? Minha rua nunca foi, não era asfaltada quando eu morava aqui. Não tinha saneamento básico, nem nada desse tipo. Então eu sei o que eu tô falando. Vocês entenderam? Então, eu acho que agora a gente deveria pensar nisso. Ele fala também bastante sobre estudo e tudo mais, né? Eu acredito nisso.
Na parte econômica, eu acho que ele é fraco. Eu não vou mentir. Eu acho que ele é bem fraco, por isso que eu falei. Eu tendo mais ao Amoedo. Mas eu acho que no momento é hora de a gente acertar a casinha. Sabe acertar a casinha? Colocar umas leis que realmente seja igualitária para todos. Que realmente vai fazer a diferença, né? Que realmente vai começar a acontecer. Porque hoje em dia todo mundo sabe disso, gente. Quem falar assim, é mentira, você tá ficando louco. Você rouba, o cara mata, o cara estrupa, o cara faz o que ele quer. E amanhã ele tá solto. Acabou. E mesmo ele lá dentro, ele ainda recebe mais que você, que é trabalhador, por um salário mínimo. Como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Gente, isso não é uma coisa normal. Parem e comecem a pensar com suas próprias cabeças. Parem de ficar indo em propaganda política. Parem de vocês e ficar acreditando em mimimi, que o governo vai dar isso, que o governo vai dar aquilo. O governo ele quer mandar dentro da sua casa, da forma que você cria seu filho, da forma que você pensa. Gente, acorda, comece a pensar com sua própria cabeça. Vocês entenderam? E por que eu falo também do Amoedo? Porque, meu, eu acredito muito, meu, que as ideias dele vai fazer o Brasil ir para frente, mas ainda não é o momento. Porque primeiro a gente tem que acertar a nossa casinha, para depois a gente pensar em progredir lá fora. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu estou cansado, sabe? Eu estou cansado de ver sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, sempre o mesmo mimimi. E as pessoas não conseguem parar para pensar. Então esse vídeo não é querendo arrecadar voto nem nada. Você tem que ter sua própria ideia. Você tem que ter sua própria reflexão do que você quer para frente, sabe? Você quer o mesmo que está agora? Ok, eu respeito sua opinião. Você quer que seu filho cresça no país que está aí? Você entendeu? Hoje em dia eu fico indignado que as pessoas tentam falar que é pecado você ser rico. Gente, pelo amor de Deus, eu sou pobre. Não tenho vergonha de falar isso. Sou pobre, tenho um carrinho popular. Tranquilo, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Só que, gente, desculpa, eu tenho 29 anos. Aí quando eu chegar com meus 40, 50 anos, Deus me abençoe e eu consigo chegar em um patamar bem de vida, ter um carrão, tudo mais, né? Ter dinheiro. Então eu tenho que me sentir mal porque eu consegui vencer na vida. É isso mesmo? Eu tenho que me sentir mal porque hoje em dia eu sou rico. Parem para pensar nisso. Então, os meus filhos, eles têm que ser, né, alvejados, né, ser chamados de boyzinho, playboyzinho e tudo mais, porque eu me matei de trabalhar minha vida inteira para poder fornecer aquele certo conforto para eles, aquela certa educação e tudo mais, e eles têm que sofrer discriminação porque eles, pelo trabalho que eu fiz. Gente, aonde parou isso? Aonde o Brasil chega a isso? Ah, porque os pobres têm que pagar menos e os ricos têm que pagar mais. Eu concordo, mas a taxa tem que ser igual para todos. Se vocês parar para pensar, né? Ah, eu vou comprar um carro popular, a taxa tem que ser a mesma para uma pessoa que vai comprar um carro maior, né? Um carro chique, executivo. Só que eles já vão pagar mais porque o carro ele é mais caro. Você entenderam? Então a gente tem que parar com isso. Sabe por que a gente tem a gente não, porque graças a Deus eu tenho meu emprego, mas sabe por que o Brasil está quebrado, está todo destruído e não tem emprego? Gente, isso daí é exatamente essa guerra que eles estão querendo fazer, colocar o pobre contra o rico, colocar o empregado como patrão, contra o patrão. Eu sou empregado e agradeço a tudo que eu tenho pela empresa que eu tenho. Eu tenho 12 anos lá dentro. E eu sempre dei o sangue lá, eu sempre fui reconhecido. Tem lugar que você não vai ser reconhecido? Não sei, eu nunca trabalhei fora, mas acredito que deve ter. Só que vocês têm que parar para pensar o seguinte: vocês não têm que entrar em guerra com o seu chefe, ou então você tem que entrar em guerra com sua empresa, né? Você não tem que ficar achando que só porque o outro é o melhor de vida do que você no momento, ele é errado, porque ele deveria pagar o dobro que você, ele deveria ser pobre como você. Gente, para com esse tipo de estupidez.
Para com essa estupidez, se põe no lugar da outra pessoa. Pense que se fosse você. E se fosse você? Como que você gostaria de ser tratado? Sabe? Em vez de você ficar perdendo seu tempo, olhando o que o outro tem, apontando o dedo, porque você não corre atrás para conseguir suas coisas. Eu comecei do nada, eu comecei limpando o chão, hoje em dia eu tenho um patamar. Ainda bem. E foi por causa de muito suor. Eu tenho 12 anos dentro de onde eu estou hoje em dia. Sabe? Então, gente, pare com isso. Pare de ficar sendo manipulados, de entrar em guerra que não é você que está criando. Todo mundo tem problemas, todo mundo sonha, almeja coisas na vida. Então, de vez de ficar sendo manipulado, tanto pela mídia, quanto por políticos, ou por ideias que não vai te levar em lugar nenhum, só vai te trazer ódio, só vai te trazer brigas dentro da sua família, dentro da sua casa, com seus amigos, na rua. Parem e comecem a observar, comecem a realmente escutar as ideias aí e façam sua própria ideia. E quando você tiver realmente a sua própria ideia, aí sim, eu sei do que eu estou falando, porque eu vi isso, isso e isso, a minha opinião é essa, então eu defendo a minha opinião. Aí sim, aí o Brasil vai começar a mudar. Não porque todo mundo vai ter a mesma ideia, porque se fosse todo mundo a mesma ideia, todo mundo tivesse o mesmo pensamento, nós não teríamos evoluído como nós evoluímos como sociedade. Mas aí sim, porque você vai começar a se importar com a ideia do próximo. Você vai parar e escutar. Você não vai só simplesmente vomitar suas palavras. Você vai falar com sabedoria. E a sabedoria, sim, ela pode mudar uma nação. Então, esse vídeo é exatamente para vocês refletirem. Pare e pense. Não apenas vomitem. Obrigado, gente. Falou. Um abraço.